Mahakaya Surya Koti Samaprabha Virisha Guru Deja Akarya Sarvata. Hello! Buenos Guru dias! Brahma Olha, hoje Guru deu certo Vishnu. rápido. Deu certo, Juntas. gente? É, porque, né, da outra vez tivemos até. Acho que deu certo, né? Tivemos. Vocês estão me vendo bem? Sim? Eu Sim? tô. Sim. Tô cabeçuda? Cabeçuda. Oh, meu Deus. E de ouvir, vocês estão me ouvindo bem? Sim, eu tô. Então tá bom. Sim, Deixa eu botar também. aqui. Vocês viram qual que foi o título que eu coloquei? E aí, eu vi ciclo Ayurveda, circadiano, ritmo da ritmo da natureza. natureza e seu corpo. Muito bom. Isso. Pensei aqui que a gente hoje vai ter que entrar um pouquinho em algumas definições. Acho que a gente vai ter que falar um pouquinho sobre vata, ser movimento, pita, ser digestão. Vocês acham que é melhor, né? A gente Sim. fazer essa introdução primeiro para poder depois falar sobre os horários, aquele relógio ayurvédico que a gente tem, quer dizer, que existe na natureza e que se a gente entra nesse ritmo, o nosso corpo funciona melhor. O que vocês acham? Uma conceituação, assim, né? Isso. Bem legal. Acho bem legal. Qual de vocês quer Quer, falar Mari? sobre isso? Pode começar alguém aí. É, então, para começar assim a entender isso, eu gosto de entender assim, né? Todos nós temos os 5 elementos, né? São 5 elementos presentes na natureza e na gente também, né? Tudo é formado por esses 5 elementos, que é o espaço, que no Ayurveda é chamado de Akasha, o vento, né? Que é Vayu, que é esse princípio do movimento, né? O próximo elemento é fogo, que é o Agni, então esse elemento que traz essa ideia de transformação. Tem Jala, que é a água, que é esse outro elemento que traz essa ideia de já um pouco mais de estabilidade até chegar na Terra, que é o mais denso de todos os 5 elementos, que é Prithvi, né? Que é essa como dizer assim, essa solidez, né? Que traz essa ideia do estado bruto mesmo, né? Então, são esses 5 elementos do mais sutil para o mais denso. E tudo isso, né, está presente em todas as formas da natureza e na gente, e isso vai se relacionando, a gente vai se relacionando com esses elementos. E juntando esses elementos em pares, né, então 2 a 2, eles formam os doshas. Então, os 2 primeiros mais sutis, né, que é a Akasha e Vayu, então o espaço e o ar, eles formam o dosha Vata, que tem essa ideia de movimento, tem essa ideia de leveza, tem também uma secura, né? O vento, ele é seco, né? A gente está sentindo na pele, a gente estava falando agora um pouco sobre isso, a gente está sentindo a secura na pele, né? O outono tem muito essa característica, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas assim, essa secura, né? Que ele fricciona, né? Depois disso, vem o próximo dosha, né? A combinação de Agni com Jala, né? Então, o fogo e a água, eles se juntam, formam o dosha Pitta, né? Na verdade, o dosha Pitta, eu não sei onde que eu li isso ou que eu ouvi, mas assim, o dosha Pitta, na verdade, ele é fogo.
ele tem um pouco da água para dar uma equilibrada, para não queimar completamente, né? Mas ele é fogo, né? Então ele é transformação. Toda essa parte hormonal que a gente tem, que traz essa mudança, né? Essas transformações todas, né? Que acaba sendo um movimento, mas não é um movimento movido pelo movimento em si, que isso é de Vata, mas é um movimento de transformar, né? De mudar de um estado para outro, né? Essa transformação. É o Dosha Pitta que faz isso. E o mais denso de todos é Kapha, que dá essa estrutura, Kapha ou Kapha, né? Dá essa estrutura, que são os dois elementos mais densos que a gente tem, que é Jala, que é a água, e Prithvi, que é terra. Então dá a estrutura, né? Dá a solidez. Então, tudo que a gente tem, né, assim, o nosso corpo, ele é formado, ele tem aqui uma estrutura, né, a nossa mão é desse jeito, assim, tudo isso é porque tem capa aqui, tem Kapha nessa estrutura. E isso a gente pode usar para classificar ou para ver as características de qualquer coisa, tanto no nosso corpo quanto fora, né? A gente vê uma árvore, por exemplo, ela tem a estrutura que é capa, né? Tem as raízes, tem toda, né, aquela estrutura de uma árvore. E ela tem também, né, essa coisa que ela surgiu de uma semente, ela se transformou, precisou ali, né, do fogo, se transformou até se desenvolver, né? E aí ela tem um movimento, tem, né, tem a seiva da árvore que vai se movendo e tal. Então, assim, os doshas estão presentes ali, né? Estão fazendo toda a função deles, né? Ou na gente também, né? No nosso corpo, na nossa estrutura, tudo está se movimentando, né? A nossa fala, né? Isso é muito característico de Vata. Nossa digestão está aqui acontecendo, Pitta, tá, né? E a nossa estrutura física é Kapha, né? Isso só para dar alguns exemplos. Assim. Então, eu estava pensando da gente fazer isso mesmo, né? Essa classificação que você deu agora foi ótima, porque dá para a gente ficar, para sintetizar mesmo, dizer assim, quando a gente falar Vata, pensa em movimento. Quando a gente falar Pitta, pensa em digestão. Quando falar Kapha, pensa em manter junto, em estruturar. Isso. E aí a gente vai então para o ciclo circadiano, que na verdade é o ritmo do dia. Então, esse período de 24 horas que distingue dia e noite, as funções que a gente vai ter no nosso corpo, e que se a gente entrar nesse ciclo, a gente vai conseguir melhorar completamente a nossa qualidade de vida mesmo. Então, o que eu quero dizer? Depois a Mari pode até falar mais sobre isso também, mas, por exemplo, a gente tem os horários que eles são mais capa. São os horários, por exemplo, que a gente vai ficar mais denso, mais fechado, encolhido na estrutura. Então, pensando assim nesse horário, se a gente fala que é para acordar às 6 horas da manhã, por exemplo, a gente está saindo um pouco já do horário Kapha e entrando no horário Vata. Vamos explicar sobre isso? O que é que a gente faz para poder fazer esse equilíbrio, para a gente não ficar, por exemplo, muito letárgico o dia todo? Se a gente aproveitar o horário Kapha e a gente já se colocar em movimento, quer dizer, colocar um pouco do elemento Vata, a gente vai melhorar, então, o nosso equilíbrio. A gente vai entrar numa sintonia com a natureza. Quem consegue explicar melhor? Isso mesmo, Índio. Mas você falou 6 horas, a gente começa o horário Kapha. Está finalizando o Vata, começa a Kapha. Aí vai de 6 às 10 da manhã. Então, é um horário que você falou bem isso mesmo, da condensado, da preguiça. Então, assim, se a gente acorda nesse horário, dá aquela, tipo, letargia. Se ficar ainda... tem que levantar. Então, se você puxa para o movimento, você traz um equilíbrio nesse momento, né? Tipo assim, a hora que eu vou me mexer, é a hora, né, que nos pede isso, porque a tendência é a gente querer ficar quieto. Então, a gente traz um outro elemento para nos equilibrar ali. Então, é uma hora que é ótimo de fazer exercício físico, né? Acordar e você poder fazer uma caminhada, ou qualquer coisa que você goste de fazer, né? A gente fala do exercício, o que você gosta de fazer para se movimentar, se é dançar, se é caminhar, se é fazer yoga, se é fazer, né?
Isso é muito importante, assim, a coisa do prazer. Mas é aquela passada assim, tipo, é bom que eu me mexa, é bom que eu saia da cama, porque a tendência é que a gente queira ficar ali naquele ninho. Então, a gente, lembrando que é um horário mais pesado, mais condensado, mais, né? A gente puxa para o outro lado aí. Aí vai vir um horário, logo depois na sequência, vai começar o horário pita. Só que vai demorar um pouquinho para ele acontecer. Então aí vem uma parte da digestão, né? Como a Paula estava explicando, o pita ser a digestão. Se você antecipa a sua alimentação, por exemplo, se você acorda 6, 7 horas da manhã e você já começa a ingerir coisas e o seu pita, o seu fogo digestivo ainda não está aceso, ainda não está funcionando. O que vai acontecer? Provavelmente você vai acumular aquele alimento e não vai fazer a digestão. Se você esperar um pouquinho mais, vai ter o horário que vai começar a funcionar o seu corpo com o fogo digestivo. A digestão vai ser muito melhor, vai funcionar melhor para o seu corpo aquele alimento. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Essa espera para poder ingerir alimentos logo pela manhã. Paula, fala. Na verdade, assim, o que acontece, né, quando a gente fala desses horários, assim, é uma tendência fora, né? Então, é o que está acontecendo fora da gente, quais são esses elementos que eu falei que estão predominando no ambiente e a gente usar isso a nosso favor, né? Ou para ficar um pouco mais desperto ou para aproveitar, né, esse momento igual você está falando, para se alimentar e ter uma digestão melhor, né? Então, é um momento que o Agni, né, o fogo, ele tá um pouco mais alto. O dia ele amanhece mais frio, né, tava saindo de Vata e entrando para Kapha, que são dois doshas que têm a característica mais fria, né, e aí para entrar nesse outro dosha, né, para entrar no Pitta, que tem fogo, né, então é a hora de realmente transformar. Então se espera, igual você está falando, para, né, se alimentar num momento mais propício, que vai ter uma transformação no seu auge ali, né? No momento Isso. ideal, né? Então você tem começa até uma máxima que antes falavam assim, né? Ah, você tem que comer, sei lá, café da manhã de rei, almoço de príncipe. Na verdade, depois que a gente estuda Ayurveda, a gente vê que não é nada disso, né? Que, na verdade, sim, o café da manhã, ele pode até dar uma passada ali. O almoço, o horário do pode ser de meio-dia... mendigo. O almoço é o que vai acordar. estar mais forte, o nosso fogo digestivo, é a hora que a gente tem que se alimentar de fato e deixar para o jantar que, na verdade, algo bem leve. Na verdade, o Ayurveda recomenda 2 refeições, né? Não, a gente faz 3 normalmente, né? Café da manhã, almoço, jantar, né? Mas no Ayurveda são 2 refeições, né? Uma nesse horário que a gente está falando, que é o horário do almoço, seria, e uma um pouco antes, né? Assim, um pouco mais para o final da tarde, bem levezinha, né? Isso para quem... Agora, quem faz atividade física, tudo aí tem um Agni melhor, pode se alimentar mais, né? Deve, na verdade, se alimentar um pouco mais, mas quem não faz muito esforço físico, assim, não deve se alimentar mais do que 2 vezes, 3 vezes no máximo. Esse horário, né, de 6 às 10 que a Índia levantou aí do horário Kapha, que a gente está mais denso, a gente beber, eles recomendam, né, a gente beber uma água morna e tal, para a gente eliminar as coisas que estão ali, né, densas. Então é a hora das fezes, de você eliminar a urina, as toxinas. Então, assim, quando o horário Pitta, que a Índia comentou, começa a partir das 10, né, que a Paula falou da hora do almoço, 10 até umas 2, que seria o horário de metabolizar o alimento. Então, quando às vezes dá aquela fome, aquele aperto às 10 horas da manhã, né, é porque o fogo já tá, né, você já sente que você tá com Agni bom para digerir. A gente só não recomenda comer muito às 10 horas para não prejudicar o almoço. Então, assim, né, tipo assim, deu uma fomona, é o horário que você vai ter para se nutrir mesmo, mas segura, equilibra para poder, nesse período, você se nutrir bastante, né, do horário que a gente consegue transformar aquele alimento.
Lembra uma vez o Paritoshi explicando sobre isso? Ele falou pra gente que o ideal seria almoçar, começar a comer, né? Umas 10, 11 horas, porque aí a hora que o Agni tá no seu pico, né? Vamos dizer, no auge, tipo meio-dia, 1 hora, é a hora que você tá fazendo a digestão, que você já comeu, aí já tá acontecendo a digestão, né? Então o ideal, tipo na roça. Almoça 11 horas, e aí quando chega o auge, você começa E que, na verdade, vai ser a hora que a gente vai ter fome mesmo. Porque se a gente Exato. se a gente ficar prestando atenção mesmo, que horas que vai dar a fome, não sei se às 7 horas da manhã, 8 horas da manhã a gente tem fome. Às vezes a gente só tá na convenção, né? Que todo mundo toma café da manhã para poder sair de casa e tudo. Pra Mas mim, se a gente pensar na fome, a fome vai chegar mesmo lá por volta das 10, 11 horas, né? Eu sinto muito isso, mas pra mim depende da hora que eu levantei. Se eu acordar 4h30, 5 horas da manhã, quando dá 7 horas é minha fome. Me dá fome. 7, 7h30 é o horário que eu tenho que comer alguma coisinha ali. E aí, né, depois no almoço me dá fome de novo. Depende. Que é isso, assim, né? Depende do que você faz. É igual uma pessoa, assim, que trabalha muito, né? Um trabalhador braçal. Vai ter fome. Vai ter muita fome. Vai ter que comer mais. Então depende. Uma gestante que tá gerando, fica correndo igual uma maratona. Eu agora, tipo amamentando. Na amamentação. Amamentar, a gente tem fome, pelo amor de Deus, né? É isso. Essas são as particularidades. A gente vai falar sobre o horário mais intelectual, né? Então aí depois vai, até 2 horas tá lá o pita, o fogo digestivo, tudo. Aí daqui a pouco começa de novo o movimento. Ó, o Diego falando, tô sempre com fome. Tô sempre com fome. Movimenta muito, né, Dieguinho? O cara dá aula de yoga o dia inteiro, praticamente. É isso. Não, então, e também, bombando. É muito legal o Diego falar isso, porque a gente já conversou disso outras vezes, né? Que uma grande coisa, um grande aprendizado que a gente teve no Ayurveda, eu tô botando aqui no plural porque eu acredito que para vocês também, que foi a diferença de fome e de vontade de comer, né? Foi. Que a gente não, né, de diferenciar o que é fome de vontade de comer, e aí a gente acha que tudo é fome, né? Mas assim, quando diz assim, tô morrendo de fome, aí o povo diz assim, então vou te dar uma barrinha de cereal. Aí a pessoa, ótimo, me saciei. Não, então não era. Que fome é essa? Fome, você não vai ficar bem com uma barrinha de cereal, né? Então, assim, esse exercício, né, do que é fome e vontade de comer também é super apurativo, assim, da nossa forma de conectar, né, com os alimentos, da gente ir se percebendo. O que é sede também, né? O que é sede também, porque isso, às vezes você tá com fome, mas na verdade é sede. Uma vez uma médica me falou isso, assim, vê se não é fome. Barrinha só se for a caixa toda. Isso mesmo, Diego. Vê se uma barrinha vai resolver. Olha aqui, ó. Aliás, eu já vou fazendo as propagandas do Ayurveda. A água morna da manhã ficou na garrafinha para tomar agora. Outra propaganda. Sim. As meninas, a gente estava no grupo de estudos e aí elas falaram assim, eu estava falando da minha boca, né? Que tá muito rachada do frio. Aí, passa ghee, lembra? Ghee. Aí eu fui lá, peguei um pouquinho de ghee, pus aqui, eu tô assim, ó, só dando, ó, uma pinceladinha aqui para poder aliviar. E aí depois você conta se ficou bom. Gente, meu vata ajuda vocês muito. Sabem como que é, ele odeia esse tempo, né? Esse tempo frio, esse tempo seco, essa coisa que tá hoje aqui em São Paulo. Mas aí vamos falar então de vata. Tem que se preparar. A parte boa de vata, o vata em equilíbrio, é a criatividade, o desenvolvimento intelectual, mental. Essa parte é a positiva. E aí como que a gente faz para poder ficar no positivo do vata? Usar, por exemplo, o período das 2 às 6, das 2 da tarde às 6 da tarde, para poder botar o intelecto em movimento, né? Fazer funcionar. Sim. E aí, como que funciona para vocês? Uma coisa que eu aprendi, assim, que esse vata, né, para ficar nessa parte positiva, a gente tem que... É importante observar, assim, o movimento correto do vata, né? Assim, ele indo para a direção certa, né? Porque não é um movimento caótico, aleatório, é um movimento correto. Então, é isso, você usar esse momento para sentar e para direcionar, né, o seu estudo ou o trabalho que você vai fazer com foco, concentração, né?
para coisa ir funcionando, para, né, deixar, e não deixar tudo organizado. Aí, bom, né, o Pita sempre predomina o meu, mas sempre deixar tudo organizado para a coisa fluir, para movimentar da maneira certa, assim, vamos dizer, né? Trazer um aterramento nessa hora, né? A gente falou Exato, que também. no capa de manhã a gente traz o movimento, na hora do movimento, à tarde, 2 às 6, você traz o aterramento. Então, você procura a concentração, você procura o foco do que é que você vai direcionar, porque aí as suas ideias que já estão em movimento, elas conseguem seguir no fluxo correto, né? Não é a hora também de ficar muito disperso, você dá mais movimento para um momento de movimento. Então, Exatamente. tipo, se exercitar nessa hora, você vai, tipo, deixa eu ver Vai aqui, desequilibrar. planejar para poder trazer, né, o maior aproveitamento desse período. Essa coisa de organizar, assim, pra mim é muito real, assim, me deixa o meu vata bem equilibrado quando eu faço assim, sabe, seguir esse fluxo do dia a dia, assim, ter horário para acordar, ter essa coisa mais, né, parece, assim, tudo muito certinho, mas, assim, é ter esses horários mesmo, assim, né, todo dia no mesmo horário acordar, todo dia almoçar mais ou menos no mesmo horário, né, e tendo esse fluxo mais regular, mais constante, que aí traz esse aterramento e aí o vata consegue fluir, né? Consegue ter esse fluxo um pouco mais organizado, né? Uma coisa não caótica, né? E aí os acessos de criatividade, de tudo fica mais fácil de ter, né? Então, essa regularidade ajuda. Ajuda. E ajuda, inclusive, para poder chegar no momento da noite, depois quando você vai fazer a alimentação mais leve à noite, para poder dormir. Porque aí vem a parte do sono, né? Que é muito importante. Que hoje parece que é bonito falar que você é estressado. Tá parecendo assim que é chique, né? Você fala, eu tenho insônia. Não parece? Agenda Deus me livre! Eu tenho insônia. Eu não consigo Tô fora. dormir. Eu preciso... Aí eu falo, mano, pelo amor de Deus, né? Organizar aí, né? Organizar quer dizer assim, fazer mesmo esse acompanhamento. Eles falavam antes de higiene do sono, até quando a gente é mãe, sempre falam, né? Mas na verdade não é bem... É você entender que tem hora que você tem que começar a dar uma paradinha, começar a dar uma desligada, tipo, deixar de lado as mensagens, as agitações e tudo mais, porque aí vai vir o sono mesmo. Tem alguns exercícios respiratórios que a gente pode fazer. Com os meninos eu tô tentando fazer bastante. Tô tentando, gente. Não tô falando que tá dando certo, tá? Mas eu tô tentando. Ô, Índio, porque nessa hora que você tá falando aí, começa às 6 da tarde, 2 às 6, você falou desse horário vata, que é do movimento a gente aterrar, e de 6 às 10 da noite volta o horário kapha, então volta esse adensamento. Então é a hora que a gente vai sentindo esse sono também, né? É a hora que é a hora de diminuir tudo. Então, se você não aproveita isso, já repararam? Passa 10 da noite. Se você ainda tá acordado, já era. Aí vai entrar no horário pita de novo. Aí você vai, tipo, ganhar outra energia, né? Tem gente que diz, é a hora que eu tô mais trabalhando 10 da noite. Porque você tá transformando. Mas olha, era a hora que a gente teria que estar dormindo pra gente poder eliminar todas as toxinas do corpo. Aproveitar esse momento e transformar. Só que a gente tá acordado 10 da noite. E tem uma coisa muito doida, porque vocês já repararam que aí o que acontece? Aí quando chega 10 horas da noite, até as 2 horas da manhã, vai ser de novo horário pita. Aí o que acontece? Começa novamente a dar fome. Aí as pessoas atacam a geladeira. E aí comem no horário que isso existe. Tudo bem, né? Que você tá no horário pita e você vai ter mais fome. Só que não é a hora de comer. Na verdade, esse horário pita era o horário da digestão daquilo tudo que você teve durante o dia. Se você for acordar depois das 10, cara, você vai assaltar a geladeira e depois você vai se arrepender. Vai dar uma chicoteada aí de manhã, porque você vai falar, o que eu fiz? Então, tem esse horário, né? Tem que esse por isso que por isso que muitas pessoas falam, né, assim, tá com insônia, né? Você começou falando da insônia. E aí, esse momento, né, que a pessoa perde do sono, das 10 da noite até as 2 da manhã, é um momento de transformar e tudo. Então, a pessoa perde memória, a pessoa perde a
capacidade de focar, a capacidade, que é tudo que Pita faz, né? Para deixar a coisa, para digerir, né? Às vezes fica muito embotada, né? Que fica aquele excesso de informação, aquele excesso de coisa que não foi digerida, né? Então pode desequilibrando todos os outros, assim. Mas eu acho que o principal é essa coisa da memória, porque a gente precisa, né, depurar, precisa passar por aquele, né? A gente teve vários aprendizados durante o dia, né? Várias coisas aconteceram. Aí, à noite, a gente vai processar tudo isso, né? Como a gente vai armazenar aquilo no nosso corpo, né? E entender, né? E, enfim, se aquilo foi útil, se não foi útil, vai processar realmente na nossa mente. Às vezes fica tudo aqui, ó, né? Aí Tô achando muito gera... legal você trazer isso de processar, né? Porque não é só a digestão do alimento, né? Quando a gente Com pensa em certeza. transformação, ou quando a Índia fala, né, digestão, a gente, tipo, o alimento que a gente tem que digerir, mas tudo, né? Notícias, Com certeza. coisas, né? Tudo tudo que a gente recebe informação, né? Você falou de conhecimento, é a hora que a gente precisa, tipo, digerir isso dentro da gente, mas é tudo, né? E aí, isso é muito legal, né? Da gente começar também a perceber que não é só a questão, digamos, material, assim, né? Sólida do alimento Sim. em si. É Sim, não é o tudo que alimento nos sólido, né? O passou. alimento é aquilo que você absorveu mesmo, que você ingeriu de informação, de conhecimento de emoções e tudo, e aí você vai ter que fazer essa digestão. Então, É o é óbvio sutil que também, né? O sutil também é o precisa ser sutil. digerido, né? O sutil também. A gente se alimenta dessas coisas todas, né? Da informação, das notícias, né? De tudo que a gente teve contato com todos os nossos órgãos, o sentido, né? Tudo é informação. Tudo a gente recebe como alimento para o nosso corpo, né? Seja alimento físico, né, que é isso que a gente está falando, se é comida, alguma coisa, água, sei lá, algum líquido, ou se é informação, a gente se alimenta disso também, né, então precisa digerir. Até falam disso, né? Dependendo se a gente estiver ansioso, se estiver com raiva, evita comer, porque você vai comer, você já está tendo que comer aquela raiva, está tendo que processar. Você se alimenta, traz aquele sólido, então assim, uma coisa de cada vez, né? Assim, é tão incrível, né? Quando a gente começa a associar com tantas outras coisas, né? Assim, associar comida com emoção, né? Também, tipo, presta atenção como é. Aliás, é muito importante isso, lembra? Um dos princípios básicos, né? Tá com raiva, não come. Exatamente. Tá bravo, não come, tá lembra? triste, né? Tá triste, não come, porque senão você vai estar absorvendo também uma coisa muito ruim ali, né? Não tem um filme disso? Você que ama filme, Índio, que a mulher tá lá triste, cozinha, caindo as lágrimas, aí todo mundo que vai comer começa a chorar. Tem um filme. Não lembro, qual é? Sério? Que demais. Nossa, bem... É isso, ela tá com raiva, depois todo mundo se alimenta da raiva, é um filme super famoso. Ai, não sei se é Tomates Verdes Fritos, será que é esse? Pode ser. Esse filme fala mesmo. Eu Tomates Verdes Fritos, mas eu não lembro que era, não. Não sei se é esse, não, gente. Eu sou péssima desse negócio, porque me diz meu marido. Como água para chocolate. É da mesma época. Como água para chocolate. Alguém escreveu aí? Você lembrou? Não sei se é esse. Não, veio porque é da mesma época. É da mesma época. Acho que é esse que a mulher faz as comidas e todo mundo se contamina com as emoções do que ela faz. Por isso é que também falam disso, né? Prepara os alimentos com amor, com energia, nananã, porque você também vai comer aquilo, né? Quando a gente come também. Ai, Mari, aí a gente já tá chegando lá no Timbalauê. Então foi mal. Tipo, ó, fala a verdade. Não, tudo bem. Um domingo, fazer o risotinho, salmão, né? Bacaninha, a gente tá lá tudo, né? Agora vai no dia a dia. Não, esse papo aí a gente não vai comer, Índio. A gente não vai comer esse alimento deliciosinho, mas que vai fazer diferença se você come na correria, se você come no restaurante que a galera faz a comida sim, aí sim. Tá, mas não vai ficar colocando agora mais uma culpa em cima de mim, que eu tenho que ficar fazendo lá o arroz com feijão lá e ficar... não dá. Tá puxado o negócio aqui. Eu posso até tirar do freezer, botar no micro-ondas e falar assim, vai, meu amor, alimenta meus pequenos. Meu querido. Acho que funciona. O feijãozinho funciona, né?
Gente, mas Aí, ó. vocês não tem aquela coisa assim, né? A comida da avó, assim, que é super gorda, cheia de coisa. Se você for pensar no dia a dia, não tem a menor condição de comer. Mas quando a gente come só porque é a avó, só porque é a. Não é assim, aquela, é a comida. É, Não faz mal. Você não lembra lá na Índia, ô Mari? Era uma comida, meu Deus, tinha um negócio desse tamanho assim, ó, que era frito. A gente comia um monte daquilo e não passava mal. Não passava é. mal, porque era um Agora, negócio assim, falando, nossa, que A delícia Índia, ô, a Milena, Índia tá, deixa eu falar uma a Índia, coisa. Ó, o rapidão. Dieguito Você tá tá falando falando, aqui, ó. O Diego tá falando ah, atualmente do milhão de sensações que o dia traz, não comeremos hora nenhuma. Diego, bem que podia entrar nessa live com a gente para poder falar um pouco sobre isso também, né? Diego, me chama aqui. Ó, fala que você quer entrar, que você entra aqui para falar com a gente. Porque aí a gente vai conversar um pouquinho com você. A gente Mas quer aí é mais que gente aqui tá. com a gente. Mas aí é Pede que para tá, né, participar que eu vou Diego? te colocar. Aí é que tá, né? A gente achar esses momentos, né? Porque se a gente entrar no fluxo do externo, né? Porque é justamente isso que a gente está trazendo aqui. Sabendo desse ciclo, é a gente se aproveitar disso e a gente sair do fluxo do automático, sair dessa coisa e parar para prestar atenção. Tá, agora é hora de eu comer, porque, ó, coisa para fazer vai ter o tempo inteiro. Tá, mas agora é hora de eu comer. Então eu vou me concentrar, vou me conectar aqui. E é possível. É, Possível. e aí eu eu fico achei, pensando, eu eu trabalho achei, de casa. Eu trabalho de casa, mas Angel, vamos supor, quem está indo para escritório e tudo mais. Se pega aqueles 10, 15 minutinhos para sair caminhando até o restaurante, já vai lá, tipo, Com fazendo certeza. essa limpeza nos Deixa o pensamentos, né? celular Tipo, de vai lado um olhando. pouquinho. Se a gente está dentro de eu achei casa. essa provocação da Paula muito legal aí com a Índia, viu, Índio? Porque, na É, verdade, porque se você vai cozinhar aí para os seus filhos, sei lá, no dia a dia, naquela correria. Mas você vai cozinhar. Você vai estar botando a água no feijão, nanana. Se você aham. estiver ali botando a Com água no certeza. feijão, você consegue emanar esse amorzinho. É porque a nossa cabeça, igual você está falando, Mari, não é real. Não é que não é real, e eu não estou dizendo que a gente faz assim, mas que é possível. Quando dizem assim, vocês já viram isso? Água energizada. Põe a água. É, É só de Ah, você sim. mandar uma energia para a água lá, a água transforma porque ela recebe as suas vibrações, sei lá. Porque tem umas viagens maior ainda, né? Porque assim, cada É. um com sua viagem. Mas se você, na hora que estiver bebendo, estiver mentalizando, eu agora estou tomando um monte de remédio para pressão, pro ferro, pro não sei o que lá, e eu agora tô assim, vem ferro, chega e vem para dentro. com certeza. Tipo A assim, não é intenção, ela tem que ser a melhor possível, eu também acho. Também acho que é possível, assim, a gente sair desse automatismo, porque a gente vai ter que fazer de qualquer jeito, tudo bem, mas o jeito que você faz muda. Muda a vibração da coisa, muda, né? Se você faz com raiva, você faz, né, de um jeito, se você faz. Nossa, é. Não precisa ser com prazer, assim, com nossa, como eu amo fazer isso. Bem, tá, mas eu vou fazer porque a minha intenção é das melhores, eu quero nutrir, né? Eu quero, entendeu? Achar outro motivo, né? Não precisa É. ser o mesmo motivo que o meu, vamos, mas. vamos Ou que outra aceitando o pessoa. lugar que a gente tá naquela hora, né? É, Se eu tenho que exatamente. cozinhar, é uma cura pra gente mesmo, né? Que fica nessa luta profissional, dentro de Sim, casa, administrando o filho. Mas se estamos sim. ali, como que eu posso fazer para eu baixar meu vato, né? Tipo assim, deixar minha. Para ser o melhor, E né? voltar para o negócio da organização mesmo, né? Quer dizer, se a gente começa o dia já pensando, organizando, quanto é que. No dia anterior, né? Que eles falam que é para a gente organizar até no dia anterior. Então, sabendo que a gente tem hoje, das 8 às 9 o grupo de estudos, das 9 às 10 mais ou menos a gente vai fazer aqui a live, aí logo depois eu vou preparar o café da manhã deles, arrumá-los e tal. Aí eu já deixei o almoço pronto de ontem para poder colocar na marmitinha que eles vão para a escola. Sim, Então é uma mínima organização, né? Já saber o que acontece no seu dia para poder não ficar sim. também, né? É óbvio que vai Aleatório, né? acontecer. Aí ficar. É isso, é colocar no movimento mesmo, né? Colocar a intenção ali para o movimento sair mais coordenado, e não ficar caótico, não ficar uma coisa, né, maluca, assim. É, Ajuda bastante, assim. E ter prioridades também, né? Isso é uma outra coisa, assim, né? Não dá para fazer tudo, não dá para ser perfeito, não dá para, né? O que a gente às vezes imagina, né, que vai ser uma coisa ideal, muitas vezes
não vai dar tão certo, assim, na realidade. E colocar prioridade. O que é prioridade para mim? Então, a minha prioridade é ter uma alimentação variada, né? Então vou, né, priorizar isso. A minha Exato. prioridade é ter uma alimentação que eu vou comer alimentos frescos. Então eu vou ter que achar um lugar que tenha, né, um restaurante, alguma coisa, ou eu vou preparar antes em casa, enfim, né? O que é prioridade para você? Né? Não dá para ter tudo, mas dá para escolher algumas coisas, ter esse poder de escolha, assim, né? Então a minha prioridade é ter um alimento que eu mesma cozinho. É por essa coisa da energia e tudo mais. Se eu não puder ter isso, quais são as opções que eu tenho? Me organizar para isso. Então aí, assim, a minha prioridade é eu fazer minha própria comida. Então eu organizo para isso acontecer durante a semana. Assim, que a gente vai pensando, né? Cada um pensa no Traz seu. a coisa da responsabilidade, né, também para nós, né? Total. Mais do que dizer assim, ai, o dia me levou, a agenda cheia me levou. Igual você falou, Exato. né, Índio? É chique a gente dizer que tá super Ai, tá. ocupado, que 1.000 clientes, é esse mundo. Ok, mas o que você tá, onde você está escolhendo estar? Aí, assim, tudo bem, você paga o preço e aí a gente tenta só se lembrar disso. Estamos no ideal? Longe, né? Mas aí a gente se nutre disso, a gente acha relevante estar aqui numa live falando disso, porque a gente processa, igual você já falou uma vez, os nossos conhecimentos, né? Então a gente não quer ficar com eles todos só acumulando, a gente quer elaborar, falar, né? Traduzir. Então, para a gente é importante isso. Então, a gente se dedica nesse tempo aqui na segunda, assim, para cada momento a gente estar. Exatamente. Sociedade de Sociedade da correria. O Diego correria. tá de Estamos sempre sempre Exatamente. correndo. Mas Não, o e é tempo, né? Eu isso, falei é sobre isso isso, outro gente. É dia. esse negócio de falar assim, se eu tô correndo é porque eu sou importante. Se eu tô ocupada é porque eu sou muito relevante. Sabe? Tem uma distorção que se, na hora que a gente começa a fazer ali o exercício da organização, a gente fala assim, porra, se você não tem tempo, é que você tá desorganizado. Vamos lá. Exato. Vamos botar ali, que nem a Paula falou da prioridade, né? Vamos colocar bem ali na prioridade para saber assim, o que é relevante, o que é importante, o que pode ser deixado de lado. Tem algum momento ali que a gente está errando. Então, cada vez mais eu estou pensando nisso. Eu falo assim, vocês sabem que mudou bastante, né? Tipo, desses anos aí, desde lá do meu... É feio. Eu tô até ruim aqui de falar do meu burnout, porque parece que é chique também ter tido burnout, mas não é. É assim, no momento em que queimou, em que eu percebi que tinha dado merda, que não estava rolando mais, eu dei uma parada. Teve até um período assim que eu fiquei bem preocupada, assim, de puta, tô deprimida, é depressão mesmo, vamos tratar com medicamento. Fui atrás de psiquiatra, fui para fazer todo o esquema ali para ver como que voltava o equilíbrio. E eu fui ver que o meu problema é que eu tava sentindo, eu tava com, tipo, síndrome de abstinência, sabe? Os sintomas de abstinência, não síndrome, os sintomas de abstinência da fazedora compulsiva. E uma fazedora compulsiva que, na verdade, era para poder me manter bem em evidência. Do tipo, nossa! Eu sempre falava que eu era formiga atômica, ainda falo, né? Formiga atômica. Que beleza que tem em dizer que você é formiga atômica, cara? Nenhuma. Tipo, você não para, você faz e faz e faz. E faz para quem? Né? Para fora, para os outros e para mim. E tipo, qual que era ali a minha necessidade? O que eu estava precisando? Ai, não dá tempo de ir na aula de yoga. Faço qualquer coisa aqui, eu faço 5 súrias só, porque aí já passou. Ah, não dá tempo de uma automassagem. Eu, sei lá, deixo para outro dia. Não, cara. Eu tô, sabe, tirando de mim para poder Exatamente. para poder o quê? Para fazer para fora, Não sei. para fazer para fora. Por isso que E também não traz cuidar para não satisfação. cair. E também cuidar para a gente não cair no outro lado, né? Ah, eu tenho tudo e o outro que tá errado. Tipo assim, o outro que faz, que é o fazedor, que tá errado. Porque a nossa mente vai para isso, né? Vai para algum julgamento, vai para alguma polaridade. Né? Mas assim, como que é a sua vida? O que a vida está te demandando, né? Tem horas que é a hora do fazer, que estamos ali
tem hora que a gente pede para acalmar, né? Então, o que você falou, né, dos ciclos, a gente estava falando dos ciclos, tem o ritmo da vida, tem o ritmo no dia, tem a hora que você vai fazer mais, tem a hora que você vai acalmar mais. Então, assim, né, a gente entrar menos no preto É e o O branco. ritmo ciclo das que é um, estações, né? Que a gente não falou do rito acharya, mas assim, tem muito também, né? com certeza, Da gente as se estações que organizar. tem os. É, o ritmo da natureza, né? Agora a gente está no momento de recolhimento, por exemplo, né? Que é o outono para preparar para o inverno, né? Então, é Aliás, momento hoje de também tem o meditar, é ciclo da momento de Lua. Tem o ciclo da Lua. Então, hoje a gente está na Lua minguante, minguante. exato. Outro motivo para a gente estar mais internalizado, né? Introspectivo. Que é isso, assim, para escolher, para saber qual é a prioridade, você tem que olhar para você, né? Se você fica só olhando para fora, o que, que o outro precisa, você não vai conseguir escolher tão bem, né? Você vai escolher, mas vai chegar um momento que você vai falar, não tá bom, não tá bom, vai surgir esse incômodo, né? Então, o movimento é para dentro, né? É entender. A gente fica falando essas coisas, parece que é super Haribo, né? Ah, Haribo, vamos olhar para dentro. Haribo. Mas, não, mas porque assim, eu vejo que às vezes as pessoas têm um pouco desse. É um preconceito até, né? Um julgamento, assim, de que, é muito, eu não vou conseguir, não vou. Mas, às vezes, surgem essas necessidades, igual você falou, desse burnout, né? Que você teve, assim, surgiu essa necessidade de olhar realmente. É um incômodo. Pô, tá acontecendo uma coisa aqui que eu não tô conseguindo lidar. O que tá acontecendo? Eu tô doente? Eu preciso tomar remédio? Eu não preciso tomar remédio? Não, eu preciso rever a minha vida. Preciso fazer uma reforma íntima. Preciso, né? O que eu tô, né, nesse fluxo aqui que não tá me satisfazendo, né? Eu tô me alimentando aqui de coisas que não tá me nutrindo de verdade, né? E é legal, de novo, também sem ser Haribo, mas é legal esse negócio de ficar se observando, né? Que foi aquilo que a gente falou, acho que na live passada ou na outra, não lembro. Que a gente estava falando de quando aparece o sintoma, quer dizer, quando a gente vê, né? Quando a gente vê a doença, porque já aconteceram várias outras coisas. Então, assim, desde lá da primeira vez que ele vai entrar no nosso corpo, né? E vai estagnar e que depois vai fazer o acúmulo até aparecer o sintoma, já tem. E aí a gente vai se esquecendo de dar atenção a esses sinais, né? Então, assim, Exato. provavelmente, questão da memória. Para ter um burnout, por exemplo, em algum momento minha memória já devia estar ruim, a minha paciência já devia estar esgotada, eu devia estar estourando já com as pessoas. Só que tudo isso daí não vai levando em consideração. Aí, quando acontece, né, de tipo, sei lá, no meu caso foi assim, parecia uma dorzinha, uma cólica, e parecia menstrual, e parecia por conta do frio, e parecia alguma coisa, daqui a pouco você vai ver, não. Era uma infecção urinária que virou uma pielonefrite, que virou um negócio super sério, que eu tive que parar mesmo. Tive que ficar 5 dias internada lá, sozinha, no meio da pandemia, não podia ter acompanhante nem nada. E aí é a hora que dá aquela tirada e fala assim, porra, mano, meu corpo já tava falando isso daí pra mim há um tempão. Eu não tava nem percebendo. Eu não tava percebendo se o xixi tava saindo com incômodo. Eu não tava percebendo se eu tava bebendo água ou não. Sabe? Eu não tava percebendo. Então, assim, não é Haribo também, sabe? É tipo, é Exato. amor próprio, né? De verdade. Uhum. Quantas Uhum. pessoas falam, né? Estão sem tempo para parar para o almoço no trabalho, só tem 15 minutos, engole de qualquer jeito. Um dia come meio-dia, outro dia come 2 da tarde, se almoçar. Se Tipo, nem come, né? sente, nem levanta para fazer xixi, porque nem percebeu que está com vontade. Ou se É, está com vontade, não pode, tem que ficar ali sem parar, né? A gente fala da importância, Sim. eu vejo outro tema também, né? Que é de não segurar as coisas, né? Assim, É, xixi, cocô, tosse. Então, sim. assim, muita coisa que a gente vai desconectando e deixando de se perguntar, de se consultar, né? Só a coisa do Sim. automatismo, né? Que vocês falaram aí. Sim, sim. Nessas horas, assim, eu acho que ajuda muito, que eu tenho acompanhado, assim, é colocar alarme. Igual a gente coloca alarme para acordar, né? Porque a gente, teoricamente, a gente deveria acordar com o sol nascendo, né? Com o clareou, a gente coloca alarme para acordar. Então, a gente dá uma, né? Depois de um tempo, você consegue acordar até sem o alarme e tudo mais. Depois que você já acostumou.
Então, faz a mesma coisa com a água, faz a mesma coisa com o xixi, faz a mesma coisa com levantar um pouquinho. Deixa um alarme lá, de meia hora, 1 em 1 hora, sei lá, Você sabe né? que Que em gestão de vai... projetos, geralmente a gente faz assim, quando vai fazer organização, né? Tô falando de mundo corporativo Uhum, a gente tem aquela técnica Pomodoro, né? Cada 25 minutos você vai dar uma pausa para poder pegar. Quando você está gerenciando vários projetos ao mesmo tempo, está com vários assuntos ali, se uhum, você não faz esses intervalos, você vai acabar acumulando, vai se perder. uhum. Então faz essa técnica Pomodoro, que o Pomodoro era bem aquele reloginho lá que ficava na cozinha para poder controlar o tempo de cozimento das coisas, né? Aí você bota, quando vai dar Ah, ali uns 25 minutos, aí você para, timer. é um timer. Aí vai para outro assunto. Eu acho que para isso, para tudo também, né? Assim, da gente Sim. dar essas pausas, ou reler o que está fazendo, ou dar uma caminhada. Vai ser uma Aliás, tem forma de caminhada, né? condicionamento no final, né? Vai ser uma É, forma de condicionamento no final das contas, mas assim serve para fazer essa, né, assim, esse lembrete para você se observar e aí a coisa vai ficando natural depois, né? Assim, acaba é, sendo um artifício, vamos dizer assim, né, de condicionamento, mas que acaba ajudando, né, você a prestar mais atenção, a ter essa consciência, né, de si. é. Talvez ajude, né? Mas Enfim. tem coisa, vamos falar bem a real, né? Tem coisa que é tão deliciosa, que a gente entra no flow ali, a gente vai ficando, a gente não quer mais sair, né? Tem hora que a gente está tão imerso num negócio que a gente vai. O que Precisa você mesmo fala, de por algum exemplo? lembrete externo de vez em quando. Ah, assim, quando você tá trabalhando, alguma coisa assim? É, Sim, tem. Tem coisas que você acaba ficando, né? Você acaba se entregando ali no momento, você acaba, né? Essa criatividade mesmo, né? Que vem aquele monte de coisa, é empolgante, né? Que é isso que é Vata, né? Essa isso. empolgação, né? Como fala, assim, esse entusiasmo, né? O entusiasmo pelo que você tá fazendo. E aí você até esquece, né? É muito Vata isso, muito. Perda do discernimento do que é bom, o que é É. ruim. É. É Ô, isso. meninas, 9h59 Estamos no meu na hora. reloginho É, aqui. Bora Mas o que nós. que a achei que gente vai tá falar bom. semana que vem? Vocês já sabem? Sei. Não? Tantas coisas. A gente vai sentindo? Essa coisa da ansiedade, essa coisa mais mental, assim, eu acho que é um assunto que burnout, né, as diferenças aí. Trazer a visão ayurvédica, né, que tem coisas, né, que dá pra gente, se é uma coisa mais explosiva, se é uma coisa mais caótica, se é uma coisa mais letárgica, né, tem a ver com os doshas isso, né, é legal falar. Pode A ser, visão do pode ser. Ayurveda, né, para os desequilíbrios, né, da mente. Então vamos Acho fazer legal. assim. Eu não Mari sei. gosta, né, Mari, desse assunto. A Então, e se mente tiver pergunta, alguém perguntar alguma coisa, a gente também. também. Uhum. Será Ó, que colocar reloginho para tudo não é mais um condicionamento? Sociedade gera um é. condicionamento. Ah, é, também É acho. mais um Não, foi isso até que eu tava falando, que condiciona mais mesmo, mas é um condicionamento, mas sempre lembrando, né, que é um condicionamento para você parar e se observar. Condicionar para se observar, e depois você vai ficando, né, livre, vai ficando mais. A gente escolhe os nossos condicionamentos, né? Tipo assim, quais são os É um hábitos que a gente quer caminho, na ter, a gente vai verdade. É, escolher. Como um caminho, como um, né, não que vá ser assim sempre, mas assim, se você tá super, né, assim, super desligado, super desconectado, é um lembrete para você se conectar, mas não que isso você precise sempre, né, vai ser uma muleta para você. A gente falou disso, né, na semana passada. não foi que Acordar a e Paula. já Não, que a raspar a Paula falou. língua, né? Se acorda ou vai fazer o quê? Ah, se você já vai raspar a língua, você já condiciona o corpo, mas pelo menos para algum hábito mais saudável que vai trazer Sim. uma outra consequência. Você semeia e planta. Como é que é? Semeia e depois você vai colher outros frutos, né? Mas Uhum. assim, mas você condiciona de alguma forma. Acho Sim, que a É, gente tem. sim. então, nesse caso, assim, quando a gente está se condicionando, foi bem o que eu falei também, acho que na primeira, né? Que eu tinha falado assim, puxa, de Ayurveda, agora o que eu estou descobrindo que, já que agora eu já sei como que é o Dinacharya, quer dizer, qual que é a rotina diária ideal, e ao invés de eu ficar com chicote
porra, tem que fazer então tanto Súrias olear para fazer o Súria, para depois fazer não sei o quê, para depois fazer. Aí eu comecei a fazer, não, calma, calma, calma. Qual que é a minha necessidade hoje? Então agora, tipo, tirei o chicote, entendeu, Diego? Assim, eu tiro o chicote agora e falo assim, não, isso é o que eu Sim. preciso hoje e eu tô de acordo com essa escolha que eu E fiz. é possível, né, fazer, né? E o que é possível essas escolhas fazer. é que a gente vai começando a ficar mais sagaz, assim, né? A gente vai começando a entender o que é o... Tem umas outras coisas que eu adoro falar também, que eu gosto muito, é a quantidade de não que você vai dar para poder ter o seu sim. Então, assim, às vezes você não sabe qual é a escolha que você tem que fazer, mas você sabe aquela que você não quer. Então, assim, Exato. se você dá essas pausas, por exemplo, mesmo que o reloginho tá ali, tá te condicionando tudo, mas você dá essa pausa, você fala assim, porra, pra que eu parei mesmo? Ah, eu parei para poder me olhar. Tá. Ah, parei. Percebi. Era isso que eu precisava agora. Sim. E parar com esse negócio de, né, de tipo, esse medo de não estar fazendo, esse medo de não estar produzindo, o medo de não estar entregando, o medo de estar deixando... De fazer alguma coisa, né? Sobre isso que ele deixando tá de falando, né? saber, deixando de fazer. A gente estava Então, mas sentado lá na semana passada, estava sentado na porta do prédio do amigo meu, esperando eu e a Paty, esperando os meninos voltarem do futebol, né? Um solzinho gostoso vindo assim no rosto, no meio da calçada. E aí ela bem que falou assim, nossa, é bom, né? Não ter nada para fazer, não fazer nada. Falei, cara, essa sensação eu não tinha, acho que desde, sei lá, tinha uns 16 anos, 15, 16, que eu lembro que eu pegava também lá na Bosquete, né? Eu morava ali na Esperança, tinha a calçada larga, pegava um livro, ia lá para ficar tomando sol e lendo o livro. Nesses fiozinhos de outono mesmo, ficava lá lendo, daqui a pouco parava, e super sossegada, tipo, não tinha nada, cara, eu não tinha que nada. É muito gostoso, cara, lembrar quando não tinha que. Sim. Acho que a Paula a queria gente... falar uma coisa. Não, porque o que eu acho, assim, né, a gente nunca vai ser livre, completamente livre, na minha visão, assim, a gente não vai ser completamente livre, porque a gente vive em sociedade, coisas que já foram escolhidas pela gente, né? Mas dentre as opções que a gente tem, qual é aquela que se encaixa melhor, aquela que eu vou me sentir melhor comigo mesmo, né? Qual é a melhor escolha, né? Porque também assim, né? Se eu for escolher o que eu quero, né? Eu não sei se vai ser possível fazer, entendeu? Não sei se vai ser possível ficar, né? Para sempre nesse estado, assim, sabe? Não sei. Mas tá, também e aí não é só... nessas opções que eu tenho, né? Qual é a melhor para mim, né? Qual é a melhor opção? É isso. E também só um parênteses que eu pensei que a Índia também falou dessa época, 15, 16 anos, né? Que estava lá. E aí também era o período que a gente estava o período mais capa da nossa vida. E a gente agora, depois a gente pode falar disso, o período mais fita da nossa vida. Então agora também é o período dessa transformação. E aí, por isso é nos exigido. Por isso é que a gente precisa tomar cuidado com esse nosso período pita. E equilibrar ele, porque daqui a pouco a gente vai entrar em outro período. Bata. Você tá muito novinha, a gente depois vai entrar no bata. Imagina, você não tá doida? Ainda tá longe do bata. Já tá começando. Ainda tá longe do bata, Índio. Mas depois a gente vai entrar no bata. Mesmo. Então, assim, você tá nesse período pita, como que a gente equilibra ele? Porque se você é vata, Constituição, tá no período pita da vida, tem os horários. Então, de tudo isso, como a gente arruma tudo isso, né, dentro da gente, se coloca no mundo, né? Da melhor forma, com tudo que a gente tem para entregar, né? Com toda a nossa... Enfim, muitos assuntos. Eu acho que a gente até semana que vem... Da gente falar do período pita, vata... Esse lance... Continuando o assunto do ciclo. Da pré-menopausa... Das estações... Melhor. Eu queria muito falar sobre isso, porque...
Tem várias Pode técnicas, tem o Rasayana, tem várias coisas que a gente pode ir fazendo e que eu acho que a galera também vai gostar de ficar sabendo, sabe? Minha mãe tá adorando. Eu mostrei para ela como que era a, a massagem facial, né? Mostrei a Bianca, mas aí falei para ela, ela tá esquentando o olhinho de gergelim todo dia, tá fazendo lá Fazendo a bonitinho, tá drenagem, falando que assim. tá dando super Uhum. certo. Eu acho que vai Que valer a legal. pena a gente falar sobre Animo, isso também. animo. Ó, Semana que Continuando vem. sobre ciclos. Muito bom. vamos? Então tá Bora. bom. Vamos. Ótimo dia Obrigada, para nós. gente. Beijoca Ótima grande. Depois eu vou semana. gravar. Ah, É. Vocês estão gostando, vocês duas? Porque eu não sei mais quem tá aqui na live ou não. Vocês estão gostando do modelinho que eu fiz ali para ficar o podcast? Para quem quiser escutar sem Uhum. precisar ficar vendo o vídeo? Sim. Tá Vocês vão super. querer fazer Pode Vocês papo. vão querer fazer uma cabeça? Uma cabeça é aquela chamadinha assim de início, falando assim, quem eu sou, quem você é, quem a outra é, não? Ah, podemos fazer, né? Então vamos pensar nisso, porque a gente vai fazer podcasts. Já tá lá Pode. no Spotify, eu coloquei o link na minha bio. Coloca na sua e na sua. Vocês lembram como que é no Linktree lá? Sim, não vou saber fazer igual você. Não, tá bom. Depois a gente gente faz se junto, esforça. então. Tô cringe. Eu não sei essas coisas. Eu vou mandar para vocês o link e a gente coloca no Linktree de vocês também para ficar com o link do Spotify. Tá bom? Vai ficar chique. O Dante acordou. Quer falar bom dia? Chiquerésimo. Não, ele não quer falar bom dia. Tchau, gente. Bom dia. Beijo. Beijo. Até semana que vem. Até.